Na área de psicologia da educação, o Piaget tem sido a nossa principal referência, historicamente. Então, o aparecimento do Vygotsky trouxe uma outra alternativa, e o Piaget não é um autor que se preocupe particularmente com a escola, com o professor, com a intervenção pedagógica. O aparecimento do Vygotsky atrai os educadores, porque é um autor que fala da escola, fala do professor e valoriza a ação pedagógica e a intervenção. Nasci em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta União Soviética, e morri em 1934, de tuberculose, aos 37 anos. Eu era membro de uma família com uma situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formei-me em Direito, trabalhei como professor e pesquisador nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Literatura, Deficiência Física e Mental. Com Leontiev e Luria, formei um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-revolução que buscavam uma nova psicologia. Embora minha produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta. Escrevi cerca de 200 trabalhos científicos, que foram pontos de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação. E uma das características muito importantes da espécie animal humana é a plasticidade do cérebro. A gente tem um cérebro que é extremamente flexível, ele se adapta a muitas circunstâncias diferentes. O segundo plano genético de que Vygotsky fala é o chamado ontogênese, que significa o desenvolvimento do ser, quer dizer, de um indivíduo de uma determinada espécie. Então, em cada espécie, o ser, o membro individual daquela espécie tem um caminho de desenvolvimento. Então, nasce, se desenvolve, se reproduz, morre e tal, num determinado ritmo de desenvolvimento, numa certa sequência e tal. Do lado de fora, que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional.